Paz do Senhor, povo de Deus, que Deus vos abençoe em o nome de Jesus. Estamos aqui reunidos para mais uma live. Que Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham. Girlene, minha amiga, que Deus abençoe. Aleluias. Valéria Dantas, que Deus abençoe, Valéria. Seja bem-vinda em o nome de Jesus. Medeiros, que Deus abençoe em o nome de Jesus. Márcia, mulher de Deus, ali de Cruzeiro do Sul. Luana, minha amiga, que Deus abençoe, sejam bem-vindos em o nome de Jesus. Querido, compartilha a live à vontade, fala que começou, pois Deus ele vai falar de forma extraordinária ao nosso coração. Glória a Deus. Aleluias. Ana, seja bem-vinda, que Deus abençoe, que bom tê-la conosco. Ana, irmã da irmã Noélia de Brasília, que Deus abençoe. Rosana, mulher de Deus, paz do Senhor. Queridos, pense no calor, o negócio aqui hoje está quente. Louvado seja Deus. Aleluias. Compartilha, fala que a live começou. Deus ele vai falar de forma extraordinária ao nosso coração, amém? Deus ele tem uma palavra para falar conosco. Glória a Deus. Ruth, seja bem-vinda, Ruth, que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Glória a Deus por ter vocês aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Convida o pessoal, chama, fala que a live começou, pois Deus ele vai falar o nosso coração. Eu sei que tem sido dias de guerra, de lutas, mas nós servimos a um Deus que é fiel, um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, um Deus que vai além. Aleluias. E como ele tem falado e como ele tem se revelado, ele vai continuar falando porque ele é Deus. Ione Roberta, que Deus te abençoe, mulher de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Cíntia, mulher de Deus, seja bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Essa noite Deus vai falar de forma extraordinária. Mazé, que Deus te abençoe. Saudade, Mazé. Gente, compartilha a live, fala que começou, amém? Deus ele vai falar de forma extraordinária como ele tem falado, como ele tem se revelado. Então envia para os teus amigos, envia aí para a tua família, chama todo mundo, porque eu sei que grandes coisas fará o Senhor e o nosso coração se alegrará nesta noite, porque bom é ouvir Deus falar. Glória a Deus, aleluias. Queridos, se você está com a sua Bíblia aberta, pegue a sua Bíblia e abra ela em Gênesis. Gênesis, capítulo 16. Gênesis, capítulo 16. Gênesis, capítulo 16, amém? Gênesis capítulo 16, versículo 7. Louvado seja Deus. Aline, que Deus te abençoe. Dá um beijo no Daniel, saudade de vocês. Seja bem-vinda, minha amiga. Queridos, compartilha a live, vai compartilhando, vai chamando pessoas, amém? Glória a Deus. Grande é o Senhor. Glória a Deus. Kécia, seja bem-vinda. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluias. Gênesis capítulo 16 e o versículo é o 7. E diz assim: e o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. E disse a Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face da minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Louvado seja Deus. Aleluias. Pai, em o
nome de Jesus, nós queremos louvar o teu nome, engrandecer ao Senhor, pelas tuas misericórdias, pela tua bondade, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. A tua palavra diz que agindo o Senhor ninguém impede. Meu Deus, toca nos corações das pessoas que estão assistindo esta live. Senhor, em o nome de Jesus, manifesta a tua glória de forma extraordinária, porque necessitamos de ti. Ah, Senhor, tu és um Deus que abre portas onde não tem parede. Tu és um Deus que faz o pão cair do céu e a água brotar da rocha. Tu és um Deus que vai além das nossas expectativas, pois a tua palavra diz que o Senhor é um Deus que faz além. Tu és um Deus que faz além. Meu Deus, em o nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada pessoa que está assistindo esta live. Abençoa, Pai, cada família representada. Fala ao nosso coração, pois nós queremos ouvir a tua voz. Nos enche, ó Deus, com a tua palavra, que é soberana, que é fiel. Pois o profeta Isaías disse que assim como a chuva e a neve cai do céu e para lá não volta, assim é a tua palavra. A tua palavra não volta vazia antes de fazer aquilo que foi determinada. Meu Deus, em o nome de Jesus, manifesta a tua glória esta noite, e nós glorificaremos o teu nome em o nome de Jesus. Pai, seja bem-vindo, toma a primazia neste lugar. O primeiro e último lugar é teu, e esse povo que estão aqui, eles te adoram. Meu Deus, em o nome de Jesus, manifesta mais uma vez como o Senhor tem manifestado a tua presença de forma extraordinária neste lugar. Toma cada vida que adentrou esta live, toma cada família representada aqui. É o que eu te peço e por fé já te agradeço, em o nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Ele é um Deus que é bom, Ele é um Deus que é fiel. E hoje eu não quero falar para os detentores de grandes promessas. Hoje eu venho falar para aqueles que são pequenos, para aqueles que acham que estão esquecidos, para aqueles que pensam que nada vai acontecer na vida deles. Eu quero lhe dizer que Deus, Ele lhe vê. O Deus que falou com Abraão é o Deus que fala com Agar. O Deus que fala com os grandes é o Deus que fala com os pequenos. Louvado seja Deus. Queridos, quantos de nós não conhecemos a história de Abraão? Abraão, ele foi chamado por Deus para sair do meio da sua parentela. Deus, ele faz promessas a Abraão e diz para Abraão: olha, eu vou lhe dar um filho sairá das tuas entranhas. Mas o tempo passa, Abraão, ele espera, mas Sara já está com seu coração angustiado. Sara já não é mais nenhuma mocinha. A Bíblia diz que o costume das mulheres já tinha lhe passado. Sara já está na menopausa. Ela olha para o seu corpo amortecido, ela vê que não gera. Então agora ela vai achar que Deus fez a promessa a ela, então ela tem que dar um jeitinho para ajudar a Deus. E é aí onde nós erramos. Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir a promessa. Ele é Deus e por si só Ele faz cumprir. Deus, Ele não precisa de ajudinha minha nem sua. Deus, Ele só quer que você continue confiando e perseverando, porque Ele é fiel, e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. E tem gente aqui nesta live hoje dizendo: Deus não vai fazer. Eu quero lhe dizer que acalma o teu coração, pois o Deus que nós servimos, Ele é Senhor do tempo, e por mais que você não esteja vendo nada, eu quero lhe dizer que você não é guiado pelo que você vê, você é guiado pela fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que esperam. E como é difícil esperar, porque a espera dói, a espera corrói, a espera traz angústia, a espera muitas vezes nos aflige, a espera muitas vezes aperta o coração e machuca a alma. Mas eu quero lhe dizer que a espera vai valer a pena. Não tome atitudes precipitadas. Tem gente que está querendo arrumar a mala e ir embora. Deus está dizendo: aguarda. Tem gente que está querendo colocar placa de venda na casa e sair. Deus está dizendo: aguarda. Não tome decisões precipitadas. Não tome decisões que você vai se arrepender depois. Se Deus não te direcionou, não arrede o pé. Se Deus não mandou você fazer, então não faça. Aguarda no Senhor, porque o tempo do Senhor é perfeito. Talvez você esteja olhando e tenha dito: Deus tem usado tantos profetas e eu não estou vendo nada
acontecer. Deus está dizendo, não é no teu tempo, é no meu tempo, mas o tempo de Deus é perfeito. No tempo de Deus ele trabalha, no tempo de Deus ele move, no tempo de Deus ele age, no tempo de Deus ele chega com o socorro que você precisa. Você não vai morrer neste deserto. Deus está dizendo, tem muita gente se precipitando e quebrando a cara por não querer esperar, por querer agir na sua força, na força do seu braço, na força da sua boca. Deus está dizendo, acalma o teu coração e confia em mim. Aquilo que parece que não vai dar certo, eu estou a trabalhar. Deus vai confundir pessoas ao teu favor. Deus vai confundir pessoas ao teu favor. Sara agora se vê na incumbência de fazer uma promessa que Deus disse que ia fazer. E por Sara se precipitar, ela pega a sua serva Agar e ela olha para Agar e diz, Agar vai gerar por mim. Agar é uma escrava. Agar é uma serva. E eu quero que você entenda que servos, escravos, eles não têm direito. Escravo trabalha e não tem salário. Escravo faz aquilo que o dono manda. O dono manda e ele obedece. Agar é alguém que está dentro daquela casa para servir. Agar é alguém que não tem voz. Agar é alguém que não manda. Agar é alguém que só ouve e obedece, porque não tem poder, não tem governo, não tem voz para isso. Sara agora olha para o seu esposo e diz, olha, deita-te com ela, deita com a minha serva, e o filho que nascer dela será meu. Um costume no tempo antigo. As senhoras davam as suas concubinas para os seus esposos, davam as suas servas para os seus esposos, e elas se deitavam com ele, e os filhos que nasceram seria dela, da senhora. Sara agora se vê na obrigação de cumprir uma promessa que Deus falou. Eu quero lhe dizer que quando Deus faz a promessa, Ele cumpre. Ele não precisa de você. Deus não precisa que você dê jeitinho para a promessa dele acontecer. Então Deus está dizendo, tire as mãos das minhas promessas. Eu te prometi, eu vou fazer. Abraão cede. Abraão agora vai se deitar com Agar, porque a promessa retardada ela enfraquece o coração, e a espera demorada muitas vezes machuca, e muitas vezes por esperar tem gente tomando decisões precipitadas, muitas vezes por esperar tem gente entrando em caminhos que Deus não mandou, muitas vezes por esperar tem gente que não suporta mais e diz, eu não aguento mais, e Deus está dizendo, espera só um pouquinho. Toda vez que o homem sai da rota de Deus, ele causa problema para si e para a sua casa. Toda vez que nós saímos da rota de Deus, daquilo que Deus diz para nós, daquilo que Deus quer fazer para nós, nós trazemos problemas para nós e para nossa casa. Por mais que a espera esteja doendo, não saia da rota de Deus, não case com quem Deus não mandou você casar, não entre em portas que Deus não abriu para você, não receba coisas que não vêm de Deus para a sua vida. A palavra do Senhor para você esta noite é: espere, confie, aguarde, vai chegar. O teu coração está ansioso, você está angustiado, porque com os teus olhos físicos você não está vendo nada, mas o Senhor manda eu te dizer: aguarda, espera, não saia da rota. Você tem tantas promessas de Deus para a tua vida, por que você quer sair? Ah, missionária, mas Deus falou, Deus tem usado os profetas, Deus tem usado os missionários, os pastores, mas eu não estou vendo nada acontecer, então eu resolvi por mim mesmo fazer a promessa acontecer. Deus está dizendo para você: não traga problemas para a sua vida, espere em Deus. Por mais que esteja dolorido o processo, é melhor você obedecer do que sacrificar. O problema é que as pessoas sacrificam
sacrificam e não obedecem. Aí quando o problema vem, diz: eu não sei onde foi que eu errei, eu não sei porque que a mão do Senhor pesou sobre mim. Não é a mão de Deus que pesa sobre nós, é as escolhas erradas que nós fazemos. As escolhas erradas que nós fazemos vão trazer consequências futuras. É isso que você precisa entender. Aí tem gente dizendo: eu não sei o que está acontecendo porque tudo deu errado. Deu errado porque você saiu da direção de Deus. Deu errado porque você resolveu dar jeitinho. Deu errado porque você não esperou. Agora, Abraão vai deitar com Agar. E Agar vai gerar. Agar era alguém que estava naquela casa, ora passando um pano, ora estendendo uma roupa, alguém que obedecia à sua senhora, alguém que não tinha voz. Mas agora Agar está gerando um filho que é do senhor da casa. E quando Agar vê que está gerando, Agar agora começa a desprezar Sara. Agar agora já não escuta mais Sara como escutava antes. Porque Agar agora, ela diz: eu estou gerando algo que é do Senhor da casa, então agora ela se sente importante. Agar agora não considera mais sua senhora como considerava antes. Agar agora, porque acha que carrega um fruto no seu ventre, ela se sente no direito de desprezar a senhora que lhe ajudou. E como tem gente assim, que enquanto não tem nada é humilde, enquanto não é nada é humilde, mas quando recebe alguma coisa se acha no direito de desprezar pessoas. E como tem gente usando do que tem para menosprezar quem não gera. E como tem gente que recebeu algo, uma benevolência de Deus que não era seu, e agora se sente no direito de menosprezar quem lhe deu a mão. Ela agora se sente no direito de desprezar porque ela diz: eu estou gerando. E tem gente que enquanto não gera nada, que enquanto não que enquanto não dá fruto, é humilde. Enquanto precisou de você para chegar onde está, é humilde. Mas quando sobe o degrau, parece que a patente sobra a cabeça. Aí esquece da tua ajuda, da tua beneficência, do teu cuidado, do teu zelo. Aí esquece as campanhas que você ajudou a fazer. Aí esquece que você orou com ela para ela obter o cargo que tem. Aí esquece que na hora que precisou foi pro teu número que ligou. Aí esquece que na hora que não tinha nada era na tua mesa que comia. Aí esquece que na hora que estava passando por dificuldade era você que socorria. Mas agora está gerando, agora se sente no direito de desprezar quem ajudou. Tem gente que está se achando porque prega, porque canta, porque louva. Eu quero lhe dizer que você prega, você canta, você louva, mas é mensagem que não é sua, é dom que não é seu. Tem gente que se acha porque agora é pregador de renome, mas esquece de onde Deus tirou. Não esqueça de onde Deus lhe tirou. Não esqueça quem você era. Não esqueça. Porque agora prega e esquece de onde saiu. Aí agora quer menosprezar.
É dom que você tem, mas não é seu. É graça que lhe envolve, mas não é sua. É unção que recaiu sobre você, mas vem de Deus. Então você não é melhor do que o outro porque você profetiza. Você não é melhor do que o outro porque você prega. Você não é melhor do que o outro porque você está sentado numa cadeira de destaque. Você não é melhor do que o outro porque você tem uma casa que parece ser até melhor do que o outro. Você esquece do tempo que você não tinha nada e que Deus lhe abençoou com tantas coisas. Delevlaço de rabianai. Tem pessoas que gostam de menosprezar os outros e não lembram do tempo que dividiam um ovo com o irmão. Tem gente que gosta de menosprezar o outro e não lembra do tempo que vivia com a casa caindo nas cabeças e vivia humilde, orando, pedindo a Deus que prosperasse. E quando prosperou, esqueceu de Deus. E quando prosperou, esqueceu de quem abençoou. E quando prosperou, esqueceu de quem orou. E quando prosperou, esqueceu do prato que comeu. Levassou de rebianaiassou. Prospere, mas continue humilde. Prospere, mas não deixe que a prosperidade suba a sua cabeça. Prospere, mas não deixe que o dinheiro lhe tire do foco. Prospere, mas não deixe que o dinheiro seja senhor da tua vida. Lembra do Senhor que te deu quando você não tinha nada. Tem gente que só pisa no chão por conta da gravidade. Porque se fosse por ele nem pisava. Acha que é o bonzão, que tem tudo nas mãos e que agora não precisa mais de ninguém. E começa a usar o que tem para esnobar pessoas. Oh, delevlaçou, leplaço, decobianaiaçou. Ela agora olha para a senhora que ajudou e a despreza. Mas ela esquece da condição. Ela é serva. Mesmo que ela esteja gerando, carregando algo que é do Senhor da casa, ela continua sendo serva. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? O que você tem não é seu, é emprestado, é de Deus. Então não venha achar que você é alguma coisa e não queira menosprezar quem te ajudou. O mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. Tem muita gente que perdeu tudo porque Deus está trabalhando a humildade. Porque era humilde enquanto não tinha. Depois que pegou nas mãos, esqueceu quem era. E agora quer humilhar os outros. Aí o Senhor diz: eu vou tirar tudo, vou trabalhar no orgulho, vou mostrar que eu sou Deus. Labando rei de leblaço de cobianaiaçou. Ela agora despreza a sua senhora. E agora Sara vai chamar Abraão e vai dizer: a minha serva eu coloquei no teu regaço. E agora ela gera um filho teu e ela me despreza. Abraão olha para ela e diz: a serva está nas tuas mãos. Faz o que tu bem quiseres com ela. Sabe o que é lindo? É que porque Sara não gera, mas ela não perde o controle da casa. Alguém quer te humilhar porque olha para você e diz: você não sabe pregar, você não sabe louvar. Quem é você? Mas você não perdeu o governo da casa, nem perdeu a tua identidade. Você pode não dar frutos ainda, mas existe uma promessa sobre a tua vida. A promessa ainda estava sobre a vida de Sara. Ela iria gerar, mas por conta da desobediência dela, por conta da ansiedade, e a ansiedade tem feito muitos crentes perderem a bênção. Tem muitos crentes usando de ansiedade e perdendo bênção. Deus tem algo para fazer na tua vida, mas Ele está dizendo: não deixa a ansiedade dominar o teu coração. Não dê um passo se eu não mandei. Acalma o teu coração. Aguenta. Ela agora
não perde o governo da casa, porque não é porque eu não gero que vai me humilhar, não é que eu não gero que vai me humilhar, não é porque eu ainda não replaço de rébia, não dei frutos, que vai passar em cima de mim. Eu não sou tapete para ser humilhada. Você precisa levantar a tua cabeça. Tem crente aqui andando cabisbaixo, deixando ser saco de pancada de Satanás. Deus manda te dizer que você não é flecha, você não é tiro ao alvo de Satanás para ser flechada, para ser setada. Não é porque você não tem ainda o que Deus te prometeu que vão passar em cima de você. Não é porque você ainda não tem uma posição que você vai baixar a cabeça para as pessoas te humilharem. Deus está dizendo: levanta a tua cabeça e se porta como alguém que já tem a promessa. Você não perdeu o governo da casa. Ela errou em ter dado a serva para deitar com seu marido, mas ela não perdeu o governo da casa e nem perdeu a posição. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Não se deixe ser humilhada, porque tem gente que quer te humilhar, tem gente que está olhando para você e quer humilhar você, e Deus está dizendo: você não tem ainda, mas a promessa já está sobre a tua vida, e com um pocochito de tempo ela vai se cumprir. Olha para ela e começa a espinzinhar também. Olha para ela e começa a humilhar, porque não perdeu o controle, então ela não vai deixar ser humilhada. Olha para H e mostra quem manda. H vai se sentir tão coagida, H vai se sentir tão pequena, que agora H vai se ver numa situação que ela mesma se colocou. Porque aquele que humilha um dia será humilhado. Aquele que distrata, se prepare, porque também será distratado. A Bíblia diz que a lei da semeadura existe. Então não adianta você querer plantar vento, porque você vai colher tempestade. Não adianta você plantar amor, porque você vai receber o mesmo amor que você plantou. Mas se você plantar ódio, é ódio que você vai receber. Porque a lei da semeadura, ela é eficaz para aqueles que semeiam. Então comece a olhar o que é que você tem semeado. Porque quem tem semeado ódio vai colher ódio. Quem tem semeado mentira, da mentira vai colher. O problema é que a gente semeia e esquece. A gente distrata o outro e esquece. A gente humilha e esquece. Ela agora vai se sentir coagida, porque ela só gera, mas ela continua sendo escrava, sendo serva. Sara é a senhora da casa. Sara agora vai pagar com ela na mesma moeda, lei do retorno. Então por isso, cuidado. Cuidado da forma que você fala, porque tem gente que quer ser tão bem tratado, mas trata tão mal. Tem gente que quer que a gente trate ele a pão de ló, mas muitas vezes nos trata numa ignorância, numa arrogância. Aí não vê a forma que fala. Tem gente que quer tudo para si. Tem gente que olha para o outro com olhar de menosprezando. Mas aquele que distrata será distratado. Aquele que humilha será humilhado. Então agora ela cavou uma situação para ela mesma, porque achou que tinha alguma coisa. E ela começa a distratar, e agora ela vai provar do próprio veneno. A senhora começa a distratar também. E aí ela não aguenta. E quando ela vê que a situação ficou ruim demais, ela vai sair fugida. Ela sai para o deserto e vai sair fugida.
Oh, mas sabe o que é lindo? É que muitas vezes Deus ele nos deixa ir para o deserto para nos tratar. Ela vai sair fugida, vai para o deserto e ela está grávida. E a mulher, quando ela está grávida, a gravidez, ela requer mais esforço. Ela vai chegar agora no deserto de Sul. E eu quero que você entenda que deserto de Sul é deserto de limites, é deserto de muros. Muros quer dizer limite, muros quer dizer até aqui, daqui você não passa. E tem gente que está neste deserto e muitas vezes está olhando e está dizendo: não estou entendendo o porquê deste deserto. Deus está dizendo: eu estou tratando com você neste deserto. Muros é limite, muros é um chega para lá da vida, muro é dizendo: até aqui para você parou, você não passa mais. Ela está grávida, deserto, sol é escaldante. Deserto, para uma mulher grávida, requer muito mais energia. Ela está sozinha. E eu imagino, eu faço analogia que ela começa a chorar naquele deserto. Porque ela andou carregando algo dentro dela, ela está grávida. E a gravidez requer mais esforço da mulher. A criança, ela suga as energias, as nossas forças. Quem está grávida não consegue andar muito. E agora ela está num deserto que ela mesma se colocou. Porque tem desertos que é Deus que nos leva, mas tem deserto que é nós que nos colocamos. Muitas vezes pela nossa teimosia, muitas vezes pela dureza do nosso coração, muitas vezes por querer sacrificar e não obedecer. Mas é neste deserto que ela está. E quando ela está ali chorando, grávida, a Bíblia diz que o anjo vai bradar o nome dela. Sabe o que é lindo? É que neste deserto Deus te vê. Talvez você esteja dizendo: eu estou sozinha no deserto. Não, Deus está te vendo. Talvez você esteja chorando com a mão na cabeça. Deus está dizendo: eu estou te vendo neste deserto. O anjo brada e diz: Agar, e só nos chama pelo nome quem nos conhece. Deus te chama pelo teu nome porque Ele te conhece. Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do teu endereço, Ele conhece o teu coração, Ele sabe da tua necessidade, Ele sabe que você está neste deserto e que você já não está aguentando mais, Ele sabe que você não está suportando mais, Ele viu a humilhação, Ele viu a afronta. Deus não tem o culpado por inocente, nem inocente por culpado, Ele tem a justa balança. Deus não é como o homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o que está dentro. Deus grita o nome dela e só grita pelo nome quem conhece. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Você está chorando neste deserto, achando que eu te esqueci. Você está chorando porque você está olhando para um lado, você vê muro. Você olha para outro, você vê muro. Você não está vendo saída para você. E tudo que você tem é um menino para carregar. E você está dizendo: Deus, o que é que eu vou fazer? A limitação chegou para você, mas não para Deus, porque Ele é um Deus ilimitado. Você tem que prover para você e para a criança que você está carregando. E tem gente que está achando que vai morrer no deserto, mas Deus está chegando com socorro. Deus já mandou anjo no deserto. Devassou replaço de cobianai. Oh, você tem chorado calada, porque a humilhação foi tão grande. Você diz: eu vou me retirar porque a humilhação foi muito grande. O anjo gritou e disse: Agar,
serva de Sarai, tudo que ela queria esquecer, que ela era serva de Sarai. O anjo diz: Agar, serva de Sarai, o que tu fazes aqui? Você acha que o anjo não sabia tudo o que tinha acontecido na casa de Abraão? Você acha que o anjo não sabia tudo o que ela tinha passado? Você acha que o anjo não sabia? E por que ele pergunta? Porque Deus quer ouvir com a tua boca. Sabe o que o Senhor está dizendo? Clama a mim, responder-te-ei. Quando você clama, Ele te responde. Deus está dizendo: clama, diz para mim, fala. Lavando leblaço de rébia. Ela diz: eu venho fugida da minha serva. Sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer: volta e te humilha. Se humilhar, coisa que ninguém quer fazer. Se humilhar, coisa que ninguém quer fazer. Sabe o que ele está dizendo? Volta e resolve aquele problema, porque quem começou foi você. Vai ter coisas que você vai ter que voltar para resolver. Quem começou o problema, quem começou a desprezar foi ela. Então você vai ter que voltar e se acertar com quem você desprezou primeiro, com quem você humilhou primeiro. O problema é que a gente acha que nós estamos certos em tudo. Na situação, eu sou a correta. Querido, muitas vezes é melhor ter paz do que querer ter razão. O problema é que a gente quer sempre ter razão em tudo e troca muitas vezes a paz pela razão. Sabe o que eu tenho aprendido nessa caminhada com o Senhor? Deus, Ele sempre vai nos justificar. Então é melhor viver na paz do que conviver na briga com razão. Labando rebla da gache de Cóvia. O problema é que você vive uma confusão dentro da tua casa porque você quer dar a última palavra. Eu tenho razão. Aí para ter razão você quebra princípios. Para ter razão você magoa pessoas. Para ter razão você se magoa. Para ter razão você quer ser você tem trocado a sua paz para ter razão, para mostrar que Deus é com você. E queridos, eu quero lhe dizer que Deus vai te justificar. Então tem coisas que você vai falar e o outro não vai entender, mas não vá brigar. Deixa Deus ser o teu justificador. A Bíblia diz que nós temos um advogado nos céus, Jesus Cristo. Ele é justo, Ele vem nos justificar. Não jogue suas pérolas aos porcos. O problema é que você bate a mão na mesa, a última palavra é tua, e ai de quem discordar de você. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica e a tola a destrói. Tem muita mulher destruindo lá por querer ter razão em tudo, por querer ser certa em tudo. Mas missionário, eu tô com a razão, eu tenho que ficar calado. Ei, acalma. Às vezes o silêncio é a melhor resposta. Deixa Deus ser teu juiz. Deixa Deus te justificar. Tem horas que é necessário calar, tem horas que é necessário retroceder. E retroceder não quer dizer que você perdeu. Retroceder é sinal de sabedoria. Você retrocede um pouco para ganhar mais na frente. Deixa eles acharem que estão com a razão, que você se calou porque você está errado. Deus vai vir e vai mostrar quem é o certo, quem é o verdadeiro, quem tinha razão na história. As máscaras vão cair. Querido, ninguém consegue ficar com máscara muito tempo. Tem gente que está mentindo, tem gente que está te difamando, tem gente que está fazendo um jogo para que você caia nele e no final está te passando como louco porque você não aguenta ficar calado. E Deus está dizendo: te cala.
Estão armando para você, você não está vendo, porque conhece o teu senso de justiça, conhece o teu senso de justiça, sabe que você não suporta mentira, sabe que você não suporta falsidade, aí está agindo de má fé, porque conhece esse teu senso, conhece o teu jeito explosivo. Tem horas que é melhor ter paz do que ter razão. Não cai no jogo que estão fazendo com você. Sabem quem você é. Sabe do senso de justiça, mas missionária, eu estou certa, sim, Deus vai mostrar que você está certa. Porque tem gente que está mentindo para te defamar. Tem gente que está mentindo para você ficar como o mal da história e ele ficar como o bonzinho. Mas eu quero lhe dizer que as máscaras, elas vão cair. Mesmo que coloque super bonde na máscara, que afivele a máscara, que queira te passar como louco, você sabendo quem você é, você sabendo que você falou a verdade. Deus está mandando te dizer, ninguém consegue ficar com a máscara muito tempo. Um dia a máscara cai. Um dia a máscara vai cair. E aqueles que eram contra você porque alguém está se fazendo de bom para te passar como louco. Será que você não está entendendo isso? Alguém está se fazendo de bom para dizer, ela é louca, ela é que a confusão está com ela. E você está caindo no jogo. E Deus está dizendo, ei, volta lá, humilha-te, humilha-te perante a tua senhora. Vai ter situações que você vai se passar por errado mesmo estando certo, mas que depois Deus vai te justificar. Vai ter situações que você vai ter que suportar calado. Porque tem pessoas que toda hora que tem oportunidade joga na tua cara e diz, eu estou certo e você está errado. Eu não disse para você que fulano é bom, você não disse que não era. Vai ter coisas que você vai ter que engolir a seco. Mas eu quero lhe dizer que Deus vai te justificar. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Deixa achar que a palavra de Deus não é com você. Deixa pensar que a palavra de Deus não é na tua boca. Deixa continuar tripudiando, achando que está por cima da carne seca. Deus está dizendo que vai mostrar quem é quem. Você tem sofrido injustiças caladas. Você falou a verdade, todos se voltaram contra você. E não é fácil engolir calada quando se está certo. E não é fácil ser chamada de louca quando se sabe que você sabe a verdade, que a pessoa sabe a verdade, mas está te passando de louca. Mas eu quero te dizer, um dia a casa cai, Deus vai mostrar quem é quem. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? O problema é que você está agindo com a força do teu braço. O problema é que você está agindo com a força da tua boca. Deixa Deus te justificar. Quando Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, a Bíblia diz que o próprio Deus desceu para justificar Moisés, porque Moisés era manso. Deus só justifica quem é manso. Deus só justifica quem se cala. Deus só justifica quem deixa Deus justificar. Deus só justifica aquele que não age na força do seu braço. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Deixa rirem de você, mas eu vou descer para te justificar. Deus convoca uma reunião, chama Arão, chama Miriam e chama Moisés. Moisés não está sabendo de nada do que está acontecendo. Moisés está inocente na história, porque tem horas que armam laços contra nós, que falam
pelas nossas costas. Tem hora que chama toda a família e começam a falar de nós. Tem horas que marcam reuniões na hora que nós não estamos para falar de nós, para nos apunhalar pelas costas. Mas eu quero te dizer que aquilo que você não viu, Deus viu. Aquilo que você não ouviu, Deus ouviu, e Ele vai te justificar. Fizeram reunião entre os irmãos e não te chamaram. Você não estava nem sabendo. Fizeram reunião na família, tem um grupinho de WhatsApp à parte, a qual você não faz parte, você nem sabe que tem. Tentaram puxar o teu tapete, tentaram tirar o que é teu. Estão falando de você pelas costas e estão achando que você não tem um Deus que vê tudo. Deus convoca uma assembleia solene e chama Miriam, e chama Arão, e chama Moisés. Sabe o que é isso? O Deus que nos justifica diante das calúnias que nos levanta. Porque a Bíblia diz que de Deus é a vingança. Você não tem que ser vingador de ninguém, entrega nas mãos do Senhor, porque dele é a vingança. A palavra do Senhor diz que a nossa ira, ela não provoca a justiça de Deus. Por isso que você tem que deixar que Deus te justifique. Estão olhando e estão rindo de você. Estão dizendo, coitada, pensa que vai pegar alguma coisa. Estão fazendo comentários ao teu respeito, mas não sabe que você é a menina dos olhos de Deus. Convoca Miriam e Arão e diz, acaso se estiver profeta eu não falo com eles? Mas com meu servo Moisés é diferente, com Moisés é face a face. E eu quero que você entenda que eles são irmãos de sangue, mas se levantam contra Moisés. E se levantam por inveja, porque não aceitam a autoridade de Deus na vida de Moisés. E sabe o que é interessante? É que Miriam é profetisa, Arão é sacerdote. E tem gente se levantando contra você por conta da unção que Deus te deu. E olha, que também prega, que também ministra, que também profetiza. Mas sabe qual é o problema? É que com você é diferente. Com Moisés é face a face. Esse é o problema. Deus vai justificar você. Delevaço de rai. Alguém falou em oculto, mas Deus ouviu. Alguém fez reunião nas tuas costas, mas Deus escutou. Deus vai te justificar. Miriam fica leprosa e vai para fora do arraial. Tem gente que está doente porque tocou em você e não sabe. Você vai começar a saber, revoaçu de cóvia. Vão começar a te contar, fulano está enfermo, ciclano está enfermo. Ei, não se surpreenda não, é porque tocou na menina dos olhos, tocou em quem não era para tocar. Tem gente que já está depressivo, tem gente que já está com lepra no corpo. Lavando leire plaço de rébia. Labaixo reflaço de rai. Volta, te humilha. O que a Bíblia diz? Te humilha debaixo da potente mão de Deus e Ele vai te abençoar. Aqueles que se humilham debaixo da potente mão de Deus, Ele vai exaltar. Sabe o que o Senhor está dizendo? Tudo começa quando você se humilha. Tudo começa quando você diz, Deus, eu não tenho, Deus, eu não sei, Deus, eu não posso. Quando você reconhece a soberania de Deus, quando você reconhece que você é fraco, quando você reconhece que você é pó, quando você reconhece que você não tem, quando você se coloca diante de Deus, quando você se coloca na total obediência a Deus.
Mas enquanto você está com seu coração cheio de vaidade, cheio de orgulho, porque eu sou, porque Deus fala comigo, eu sou a profeta, eu sou a mulher de Deus, porque eu sou. Não, você não é nada. Quem é Ele? Quem é Deus? Ele é que é grande. Nós somos nada, nós somos o vermezinho de Jacó, o rabisquinho da terra. Quem é o homem para que ele se lembre dele? Mas Deus se lembra de nós. Quando nós nos colocamos na total dependência de Deus, Ele vem e nos exalta. Quando nós reconhecemos que não podemos, quando nós reconhecemos que não temos, Deus vem e nos exalta. Reconheça que você não tem resposta para tudo. Reconheça que você não tem a palmatória que conserta o mundo. Reconheça que você é frágil, que você é pó, que você é falho, que você é fraco. Reconheça que tudo que você tem, porque o dom que você tem não é seu, foi Deus que te deu. A profecia que você entrega não é sua, é de Deus. A graça que você tem, a sabedoria que te envolve não vem de você, vem do Senhor. Reconheça, a mensagem que você prega não é sua, vem de Deus. Quando você reconhecer a tua fraqueza, a tua fragilidade, quando você reconhecer que você não tem resposta para tudo, Deus, Ele vai entrar com providência e vai te exaltar. Ela vai, se humilha, mas ela vai agora e vai com promessa. O anjo diz: olha, esse filho que você está esperando, dele eu farei uma grande nação. O nome dele se chamará Ismael. Agora vai, te humilha. Volta. Vai ter lugares que você não queria mais ir, mas você vai ter que ir consertar, resolver problemas que você deixou pendente, para que assim Deus tire e te exalte. Ela vai, ela já não vai mais com orgulho, ela já vai humilde. Ela chega e fica lá naquela casa. Mas o ambiente daquela casa já começa a ser pesado demais. Ela vai debaixo de promessa. Ela fica num ambiente a qual está pesado, mas ela está ali para obedecer. Ela vai como serva. E tem gente que está vivendo em ambientes pesados, mas está para obedecer a Deus. Tem gente aqui que, se pudesse, já tinha chutado o pau da tenda e já tinha ido embora, mas tem ficado para obedecer a Deus. Tem gente aqui que tem sofrido humilhações. Tem gente aqui que tem sofrido calado dentro daquela casa, mas está ali para obedecer a Deus. Tem gente aqui que, se pudesse, já tinha largado tudo e tinha ido embora, mas está para obedecer a Deus. E eu quero lhe dizer que Deus tem visto a tua obediência. Ela fica naquele ambiente, e como Deus, Ele promete, Ele também visita Sara. Sara agora está grávida, porque Deus, Ele não promete nada que Ele não cumpra. Nós só precisamos entender que toda promessa, ela passa por um teste do tempo. E é nesse tempo que nós temos que ter cuidado para não pegar atalhos e pecar contra o Senhor e trazer dores para a nossa casa. A Bíblia diz que Sara engravida. E nesse tempo, Agar vai ter um filho. Ela não tem direito de colocar nome no filho, porque ela não tem direito nenhum, ela é uma escrava. Mas o Deus que fala com Abraão é o Deus que também fala com Agar. O Deus que fala com o grande é o Deus que fala com o pequeno.
Aí tem gente que acha, Deus só fala comigo porque eu sou o apóstolo, porque eu é que sou a pastora. Não, Deus também fala com os servos, Deus também fala com os pequenos. Deus fala na sua boca sim. Não deixa as pessoas te intimidarem, não deixe pessoas que acham que tem uma posição eclesiástica, acham que são maior do que você. Deus, ele te dá direção, Deus, ele te dá visão, Deus, ele fala com quem ele quer. Quando o menino nasce, Abraão diz: o nome do menino é Ismael. Deus já tinha revelado para Agar. Agar fica naquela casa. Agar agora vai cuidar do menino. Sara tem Isaac. Sara agora está rindo, mas o ambiente daquela casa já não é mais o mesmo. A Bíblia diz: quando Isaac desmama, Abraão faz uma festa. E para quem tem irmão aqui, sabe que irmão implica com outro. Quem aqui nunca implicou? Eu tenho 3 irmãs e eu sempre impliquei. Um tá na televisão, a outra queria assistir, uma tomava o controle. A gente implica com irmãos, é natural. Mas o ambiente daquela casa, a harmonia daquela casa está quebrada. Quando Sara vê Ismael implicando com Isaac, ela fecha a cara e agora vai chamar Abraão no canto. E agora ela vai olhar para Abraão e vai dizer: deita fora essa escrava, ela e o filho dela. Porque o filho dela não vai herdar com o meu. Sabe o que é engraçado? É que quando ela precisou de Agar para gerar para ela, para um filho que ela disse que ia ser dela, que agora depois que ela gera, ela não assume a responsabilidade e joga tudo nas costas da escrava. Ela diz: deita fora, porque o filho dela não vai gerar com o meu. Eu não quero mais ela aqui. E tem pessoas que muitas vezes nos usa na hora do desespero, na hora que precisa, chega para você, porque quando ela precisou, que ela queria colocar ela para se deitar com Abraão, ela diz: deita com a minha serva. Mas agora que ela quer se livrar dela, ela chama de escrava, ela menospreza. E como tem gente menosprezando quem ajudou. Na hora que precisou de você, te ligava direto, chamava você, lembrava que você existia. Hoje parece que teu telefone sumiu da agenda. Hoje porque está gerando, hoje porque está num patamar melhor, hoje porque está numa cadeira de honra, não se lembra mais de você. No tempo das vacas magras te procurava. No tempo das vacas magras você servia. Mas hoje que já conseguiu o que queria, esqueceu que você existe. No tempo que queria conquistar a cadeira, galgar a cadeira, ligava para você para fazer campanha, para fazer oração. Agora que você já não serve mais, esqueceu de você, te deletou, nem atende mais as tuas ligações. Interesse, porque tem gente que vem pra gente por interesse, por aquilo que a gente pode dar, por aquilo que a gente pode oferecer. Mas quando a gente não tem mais nada para dar, quando a gente não é mais útil para aquela pessoa, nos descarta feito copo descartável. Mas eu quero lhe dizer que Deus vai limpar da tua agenda e do teu caminho esse monte de gente que chega para você pelo interesse. Enquanto não tinha carro, teu carro servia. Agora que você não tem mais carro, não te dá uma carona. Enquanto não tinha alimento na casa dele, ia comer na tua casa. Mas agora que está no emprego bom, que os celeiros estão cheios, esqueceu de você.
Enquanto estava sendo desprezado pela família e que ninguém queria saber dele, sabia o endereço da tua casa. Agora que a família abraçou, que tem outros amigos, esqueceu de você. Levachou replaçure fly de covia naiaçou. Devando reblaçu de covia naiaçu de répia. Deus vai tirar muita gente. Lai revlaçou de camanto rebladagaçu de rébia naiaçou. Porque ingratidão da labaçu de rai. Como tem gente sofrendo com a ingratidão da lai revlaço de raço. Por isso que a Bíblia diz uma coisa e nós temos que tomar ela para nós e guardar no nosso coração. Se você fizer com a direita, esconde a esquerda para que ela não veja. Porque quando você faz esperando receber em troca, você vai se frustrar, você vai se ferir. Porque nem todas as pessoas são iguais, nem todas as pessoas vão te tratar com reciprocidade. Tem gente que vem para você só na hora que precisa. Tem gente que vai ligar para você só porque quer uma oração, mas depois ela vai sair de cena. Tem gente que vai chegar para você por aquilo que você pode oferecer, e por isso que você não tem que olhar para aquilo que você fez, porque a Bíblia diz que aquele que procura glória para si só já conseguiu o seu galardão. Então faça. Se você puder servir, sirva, mas não espere do outro, porque tem gente que é muito hospitaleiro, mas tem gente que não sabe ser. Tem gente que chega na sua casa, você oferece tudo, mas tem gente que você vai na casa dele, nem um copo d'água te dá. Então nós temos 5 dedos nas mãos e nem todos são iguais, mas nós precisamos aprender a viver com a diferença do outro. Nós precisamos respeitar. Nós não temos que se doer, porque tem gente que se doeu porque fez e recebeu ingratidão e agora não faz mais porque ninguém mais presta, e nós não podemos tirar um por todos. Então você não pode endurecer o seu coração porque você recebeu rejeição. Você não pode deixar de fazer, deixar de ser quem você é, a pessoa caridosa, a pessoa amável, porque alguém não te amou da mesma forma. O que é que a Bíblia diz? Se te baterem numa face, dá outra. Se te pedirem para andar 1 milha, anda 2. Se te pedirem a capa, dá também a túnica. Então você vai precisar entender, saber que nem todas as pessoas são iguais, mas todas elas têm um valor diante de Deus. Eu não vou deixar de orar porque fulano não orou por mim, eu vou continuar orando. Tem gente, queridos, que me liga e diz assim: missionária, ora por mim. Eu digo: olha, eu estou doente, eu não estou bem, estou enferma. Ah tá, quando você ficar boa a gente ora. E desliga o telefone, mas nem por isso eu vou deixar de orar. Você entendeu? Nem por isso você tem que deixar de fazer, porque o outro não faz por você. Então tem coisas que nós precisamos aprender a conviver, porque o céu é um só, e se você quiser ir para lá, você tem que perdoar as fraquezas do teu irmão. Levaçou de rébia. Tem gente que liga e diz: e aí, já está bem? Já pode orar? E se você disser ainda não, ah tá, quando tiver eu ligo. Tem gente que Deus traz e traz para ombrar com você e ombra. E tem gente que não precisa você estar perto dela todo dia para ser lembrado, porque existe dentro de nós uma falsa convicção que para ser amigo tem que estar colado, e não é. Existe uma falsa convicção dentro de nós que para ser amigo tem que estar ligando todo dia e toda hora, e não é. Tem gente que você não vê, mas não está com você todos os dias, mas você não deixa de orar, você não deixa de interceder. Tem gente que mesmo de longe você ama e você só corre em oração.
Então nós precisamos de tirar isso da nossa mente, coisas que o diabo coloca. Não te liga porque não te ama. Não, gente. A vida da gente é tão corrida, quando você vê, já chegou de noite. Ah, não me liga, eu não vou ligar. Não, você tem que ligar. Se não liga, se sente saudade, liga, faz tua parte. Não é porque fulano não me ligou que eu não posso ligar para fulano. Eu não sou mais importante do que fulano, eu tenho que fazer a diferença. O problema é que nós não entendemos essa diferença. Todo relacionamento é via de mão dupla. É de lá pra cá, daí pra cá. Então eu não posso só esperar pelo outro. Amar quem me ama é muito fácil. Amar quem me aplaude é muito fácil. Atender só quem me liga é muito fácil. Eu não posso só querer do outro e não dar. E não posso também porque fulano passou uma semana sem me ligar. Fulano não é mais minha amiga, fulano não presta mais. E os anos que você teve com fulano? E as orações que você fez com ela até madrugada? Nós temos que entender, fazer a nossa parte. Tem gente que tem tempo mais livre, tem gente que é mais sobrecarregado. Então se fulano não me liga, eu vou ligar. Se fulano não me manda mensagem, eu vou mandar. Mas eu não posso deixar o diabo trabalhar no meu coração e na minha mente. Porque fulano não me ligou, não me ama mais. Porque fulano não me abençoou mais, não me ama mais. Não, queridos, tem fontes que Deus abre por um tempo e tem fontes que Deus vai fechar. Mas nós temos que saber ser gratos. Tem pessoas que vão vir, vão ficar e vão andar com você. Mas tem outras que Deus vai tirar, que vai sair. Então nós precisamos entender isso, porque o diabo tem trabalhado muito no meio das amizades, no meio dos relacionamentos com isso. Afastando pessoas, colocando dureza no coração de pessoas. Porque se fulano não te liga, não liga não, porque você, quem quiser que lhe procure, não é assim. Nós precisamos aprender a dar e a receber. Não é porque eu fui decepcionada com fulano que eu não vou mais querer saber de amizade, não. Nem todo mundo é igual. Não é porque um namoro não deu certo, o cara foi sacana com você, destruiu os teus sonhos, foi um relacionamento abusivo. Não é porque foi sacana contigo que não existe mais homem que preste. Ainda existe homens de Deus, ainda existe mulheres de Deus. Não é porque um pastor te enganou que todos vão te enganar. Ainda existe gente de caráter. O problema é que a gente tira um por meia dúzia. Então nós precisamos saber dosar. Ela está naquela casa e ela está para obedecer. E agora, ela chama ele e diz: tira para fora. Tira para fora, leva ela para lá. A Bíblia diz que o coração de Abraão vai pesar muito. A Bíblia diz que Abraão vai ficar triste. Mas Deus, Ele é um Deus que nos conhece. E sabe o que é bom? É que Deus nos conhece. O homem pode não nos conhecer, o homem pode nos menosprezar, o homem pode até achar que nos usou e agora nós não servimos mais e pode descartar. Mas existe um Deus que nos conhece. Existe um Deus que nos conhece. E o importante é Deus nos conhecer. Deus fala com Abraão e diz: faz como Sara está te dizendo, despede-a. Deus, ele vem para minimizar os prejuízos. Deus, ele vem para minimizar os prejuízos dos nossos erros. Abraão pega Agar
pega um pão, pega um odre de água, que dá mais ou menos 5 litros de água, chama ela bem cedo, coloca o pão sobre as suas costas, porque não estou falando desses pãozinhos que a gente compra hoje, é pão grande. Coloca o odre de água, que dá mais ou menos 5 litros de água, sobre as suas costas. Coloca o menino nos seus braços e a despede. E agora ele vai mandar ela para o deserto. E tudo que ela tem é pão e água e uma criança. Pão, água e uma criança. Para o deserto. Abraão era rico. Abraão tinha posses. Abraão tinha servos de servos nascidos dentro da sua casa. Abraão podia ter pegado um servo, ter albardado uma jumenta e ter dado para ela ir numa jumenta, mas ele não faz. Abraão despede ela com pão e água e manda para o deserto. Humilhação. E tem gente que está com pão e água e um menino a tiracolo. Porque tem gente que podia fazer tanto por nós e não faz. Tem gente que com um telefonema resolvia a nossa vida. Tem gente que sabe da situação que você está vivendo e podia te tirar do aperto que você está. Tem gente que tem tanto e podia te ajudar, porque afinal aquele menino era filho de Abraão. Mas tudo que aquele menino sai é com odre de água e um pão. Pão e água, limite de sobrevivência. Pão e água, limite de sobrevivência. Só tem ali o que é para sobreviver. Só tem ali o que é para comer e viver. E tem gente nesta live que está lutando pela sobrevivência. E ela sai com pão e água. E é humilhante, porque o homem podia ter feito mais por ela. E ela podia dizer, eu não quero. Mas ela tem um menino. E tem gente que está suportando humilhação pelaquilo que carrega. Tem gente que tem chorado por conta da criança que leva. Tem gente que se pudesse já não recebia mais aquela quantia, porque vem tão pouco e vem com tanta humilhação, mas recebe por conta da criança. Deus está dizendo, eu estou quebrando o teu orgulho, mas eu vou restaurar a tua dignidade. Tem gente que está sofrendo humilhação por conta dos filhos que tem. Tem gente que está sofrendo humilhação por conta da criança que carrega. Tem gente que está sofrendo humilhação por causa da chamada. Tem gente que está sofrendo humilhação por causa da palavra que falou, que Deus mandou. Tem gente que está sofrendo humilhação por causa do que Deus entregou nas mãos. Tem gente que está sofrendo humilhação no meio do deserto, mas está passando para não ver morrer a criança. Mas Deus está dizendo, na casa de Abraão, Abraão te sustenta, mas agora na minha casa quem vai te sustentar sou eu. É pão e água, mas é pão e água com dignidade.
É pão e água, mas é pão e água sem ter humilhação. É pão e água, mas é pão e água sem ser humilhada, afrontada, ferida. Porque na casa de Abraão ela estava sendo afrontada, ferida, humilhada. E Deus te tirou da casa de Abraão, te levou para o deserto. E nesse deserto é você e um menino, pão e água. Mas Deus está com você neste deserto. A água do odre fica pouca. E ninguém consegue colocar pão para dentro sem ter água para ajudar a descer. Tem gente que tem até o pão, mas está faltando a água. E a água fala de refrigério. Porque tem horas que a luta está tão grande que tudo que nós precisamos é de um refrigério. Refrigério. Tem horas que tudo que nós precisamos é sair um pouco, respirar novos ares, porque a prova está tão travada que se a gente não sair um pouco, a gente não aguenta. A água acaba e ela coloca o menino de lado e ela começa a chorar agarrada com o cântaro. E tem gente aqui esta noite que colocou o menino do lado e está chorando. Porque quando a luta é intensa, nós acabamos por nos esquecer das promessas. Quando o deserto é muito grande, quando nós caminhamos muito tempo pelo mesmo deserto, ele muitas vezes quer sufocar a promessa que nós recebemos. Você vem de várias lutas. E essas lutas constantes, elas muitas vezes querem sufocar a promessa, querem afogar a tua fé para te fazer desistir. E agora ela chega no deserto de Berseba. E sabe o que é lindo? É que você já passou por vários desertos e não é desse deserto que você vai morrer. Você tem experiências com deserto, então alegra o teu coração, levanta a tua cabeça. Alguém olha para você e não vê a tua história. Alguém olha para você e não vê os desertos que você passou, as caminhadas. Você cuidou de filhos sozinho. Você se levantou em Deus. Você se ergueu em Deus porque Deus foi com você. Ninguém conhece as humilhações que você passou para criar um menino. Ninguém conhece os desertos que você atravessou para estar na vida que você está hoje. Ninguém conhece as renúncias que você fez. Você tem experiências com Deus. Você já passou por outros desertos e não é neste deserto que você vai morrer. Então pare de olhar para essa pouco de água e achar que acabou. Tem gente que está olhando para a reserva que tem no banco. O dinheiro está indo, foi o último projeto. Você olha para a criança do lado, você olha para o aluguel que tem que pagar, você olha para a sua conta ficando no vermelho e você olha para as contas que vêm. Você olha para a criança que vai querer comer, que vai querer vestir e você diz: o que é que eu vou fazer? E Deus está olhando para você e está dizendo: lembre dos outros desertos que você atravessou. Você cuidou de 2 filhos sozinha, você foi pai e mãe e olha, você já formou, olha o que você já passou. Deus está dizendo: os desafios vêm, não vêm para te matar, os desafios vêm para te aperfeiçoar. Você saiu de uma terra sozinha, com a cara e a promessa, e você está nesta terra e está vencendo. Deus está dizendo: olha para os desertos. Alguém quis te abusar, mas não te abusou, porque o Senhor cuidou de você. Você já perdeu tudo outra vez e você diz: perdi tudo, fiquei sem nada, mas Deus te fez se levantar no meio do deserto. Alguém tirou o que você tinha, alguém tentou te humilhar, alguém tentou te afrontar, e o Senhor disse: quantos desertos você passou e eu fui com você. Então não olhe neste deserto com cara de choro. O Senhor está dizendo: você vai vencer. Você vai vencer porque você já venceu. Você venceu o pior deserto, que é o deserto dos muros, o deserto de limite, o deserto onde parece que tudo acabou. Não é no deserto de Berseba que você vai morrer.
Não esqueça das promessas. Recite as promessas para você mesmo. Toda vez que o desânimo vier, recite as promessas. Lembra das promessas que Deus te fez. Toda vez que a tristeza quiser te sufocar, toda vez que as lutas quiserem se afogar, recite as promessas para você. Ela agora vai dizer: olha para o canto, coloca o menino do lado porque não quer que morra. Mãe, queridos, mãe é algo extraordinário. Só sabe quem é mãe. Mãe é algo assim que não dá para explicar, não dá para descrever. Palavras faltam para descrever o instinto materno, o instinto de uma mãe. É algo fora do comum. O menino está dormindo. Quem aqui nunca fez isso? A criança está dormindo, a gente vai lá e coloca o dedo embaixo assim do nariz para sentir a respiração. Quem nunca fez? Eu. Sempre faço. Quem nunca fez? Quem nunca se pegou colocando a mão em cima da barriguinha para sentir a respiração? Quem nunca fez, mãe? A gente vira uma leoa para defender os nossos filhos. Diga conosco, mas não diga com eles. Quem nunca foi lá na cama e não colocou o dedo, a criança está quietinha, a gente vai lá e coloca o dedo para saber se ele está dormindo. Queridos, agora essa mulher está num deserto. E ela diz: eu não quero ver o meu filho morrer, porque por mais que ela não quisesse entrar nesse plano, ela foi obrigada a se deitar com o Senhor da casa, a ter um filho dele, e agora ela sai dali escorraçada. Ela é mãe. A gente vai numa loja e diz: eu vou comprar para mim. Quando chega lá a gente diz: não, é a cara dele, eu vou levar para ele. A gente anda de todo jeito, mas os nossos filhos não andam. A gente come até farinha com açúcar, mas para eles não. A gente quer que tenha os lanches, os brimbolos tem que ter. Qual é a mãe que suporta ver o filho dizendo: eu queria um Danone e você não dá? A Bíblia diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas, quanto mais Deus que é bom. Por que você acha que ele não vai te socorrer neste deserto? A Bíblia diz: qual é o filho que pede um pão e o pai vai lhe dar pedra? Oh, levaço de Rebianai. Você deixa de comer para dar para eles. Levaço de Rebianai assou. A gente quer fazer o melhor. Você talvez nunca tenha feito a faculdade, eu nunca fiz, mas a gente diz: o nosso filho vai ter que fazer. Talvez você nunca estudou numa escola particular, mas você quer que o seu filho estude. Eu dizia: Deus, prepara uma escola de Deus para o meu filho. Meu Deus, prepara um estudo bom para ele. E Deus preparou uma escola maravilhosa. Toda vez que eu entro no alternativo, eu entro glorificando a Deus, louvando a Deus, porque eu orei por uma escola para o meu filho. E toda vez que eu entro ali, eu me emociono, eu digo: Jesus, o Senhor é bom, porque o meu filho estuda numa escola boa, e eu não replaço de Rebianai, e eu mesmo não teria condições de pagar, mas o Deus que eu sirvo, ele paga, ele é fiel. Hoje começou as aulas e eu entrei olhando para o meu esposo: meu Deus, eu vi um peça escola e eu vi um tão feliz. Porque nós queremos dar o melhor para o nosso filho. Eu nunca tive o privilégio de estudar numa escola particular, mas o meu filho está tendo. Eu não fiz uma faculdade, mas quero que ele faça. Então os pais, a Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. A gente junta herança para eles. E quando a gente não tem herança para deixar, a gente quer dar o estudo, a gente quer dar uma educação de qualidade. E agora ela está com aquele filho naquele deserto. E agora ela está com aquele filho naquele deserto. Sem água, e ela diz: ele vai morrer. E a gente que é mãe, a gente dá vida pelo filho. Porque quando eles estão doentes, a gente diz: Senhor, que não seja eles, que seja eu. Quantas de nós não já fez isso? Não deixa ele passar por nada não. Senhor, coloque em mim. Deixa eu ficar no lugar dele. Quantas de nós?
Eu fui pregar em Brasília e foi uma viagem rápida. Eu fui pregar num congresso. Eu passei em Brasília 4 dias. E eu fui, parecia que eu estava deixando um pedaço de mim. Quando eu entrei no avião, aquele sufoco, aquele negócio, eu digo, Jesus, era um menino. Meu Deus, eu estava ali em Brasília, eu passei aqueles dias lá, ele ficou com a minha sogra, ficou com o meu esposo, eles ficaram me ajudando, a minha cunhada ficaram ajudando o meu esposo que ficou, meu esposo ia trabalhar, elas vinham, pegavam ele, levavam para lá, meu esposo saía do trabalho, trazia ele para casa. E eu fiquei 4 dias longe, mas parece que estava me sufocando. Quando eu entrei naquele avião, eu nunca tinha deixado o Bernardo, eu sempre viajava com ele. Meu esposo disse, não, você vai só se cansar, deixa que eu fico. Minha sogra disse, não, a gente ajuda, vai. E eu fui. Quando eu entrei naquele avião, eu me sentei na janela e tinha um casal nas 2 cadeiras. E aí, queridos, aquela máscara, o negócio foi sufocando, sufocando. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu olhei, eu estava na janela, tinha uma mulher no meio e tinha um homem na cadeira do corredor. Eu disse, moço, o senhor troca comigo? Ele disse, troca. Eu me sentei naquele corredor, tirei um pouco aquela máscara, aquele negócio sufocando. A minha vontade era pegar aquela mala e correr e vir para casa. Fui aquela viagem. Preguei, Deus fez coisas grandes naquele lugar. Saí daqui numa sexta-feira. Na segunda-feira eu ia estar de volta. Quando foi na segunda-feira eu preguei e disse, agora eu quero ir para o aeroporto. Os pastores disseram, missionária, vamos lanchar, vamos levar a senhora para lanchar, antes da senhora pegar o avião. Passamos do aeroporto, quando eu vi aquele engarrafamento eu disse... Não vamos não, pastor, eu não quero perder o voo. Minha pastora me deixa no aeroporto. Ela disse, missionária, eu disse, não, eu como qualquer coisa no aeroporto, eu não posso perder esse avião. Eles me deixaram naquele avião, quando eu cheguei me deixaram no aeroporto. Eu entrei, quando eu cheguei lá que me sentei, eu liguei para o meu esposo, eu não tinha contado nada para o meu esposo ainda do que tinha acontecido dentro do avião. Quando eu entrei no avião, eu disse, Senhor, eu estou indo para casa. A gente vai para obedecer o Senhor, mas filho, é uma parte da gente. E muitas vezes a gente suporta tantas humilhações, tantas coisas por conta dos nossos filhos. E eu liguei para o meu esposo, eu disse, amor, eu já estou aqui no aeroporto. Estou fazendo um lanche. Quando o avião estiver saindo, eu te falo. Ele disse, tá bom, o Bernardo está aqui ansioso. Meu esposo disse que ele não almoçou direito. Cedo ele já queria ir para o aeroporto. E quando o avião decolou, eu disse, Senhor, não deixa que nada aconteça, deixa que eu pise em solo acriano. Porque eu quero ver meu filho e meu esposo. E quando aquele avião pousou, se vocês vissem, ele pulava. Minha sogra filmou, meu esposo filmou, e ele dizia, a mamãe, e ele pulava. Eu até coloquei esse vídeo no Instagram. Quando o avião desceu em solo, eu disse, cheguei. Ele disse, ele já está aqui ansioso, ele correu. Quando eu desci ali, que passei da sala de desembarque, ele me deu um abraço. E ele disse, mamãe. E eu abracei ele, filho, é tudo pra gente. Só quem é mãe sabe, muitas vezes a gente renuncia. Muitas vezes a gente renuncia para que eles tenham coisas melhores do que a gente teve. Muitas vezes a gente renuncia a roupa para nós, para que eles tenham. Muitas vezes a gente renuncia o calçado para que eles calcem. Muitas vezes, quantas vezes eu já saí com meu esposo para comprar uma roupa para ele que ele estava precisando. E quando a gente vem, a gente olha um para o outro e diz, só trouxe para ele. É mãe. E eu lembro que a escola do Bernardo, a gente orando. Eu e meu esposo, eu dizendo, Senhor, prepara uma escola de Deus, prepara, Senhor, prepara. E eu disse, Senhor, o Senhor me trouxe para essa terra e eu trabalho para o Senhor. E a tua palavra diz que o obreiro é digno do seu salário. E tu sabes que eu não cobro para pregar, eu não cobro.
E eu disse: Senhor, tu queres que eu trabalhe? E o Senhor usou uma profeta para mim lá de Brasília, ligou para mim e disse: olhe, por que tu pensas desse jeito? Eu te coloquei na obra e eu te sustento. O teu pensamento não é o meu. Eu abrirei as portas. E Deus usou uma pessoa e disse: missionária, venha fazer a inscrição do seu filho. Eu vou ser a responsável financeira. O valor da mensalidade da escola do meu filho é R$850, R$856 eu não poderia pagar hoje. Mas Deus levantou. Deus prepara tudo. Então nós temos motivo de engrandecer esse Deus. Por isso que eu digo para você: não se apegue às pequenas coisas. Às vezes a gente se apega a tão pequenas coisas, porque fulana magoou meu coração, porque cicrano não me tratou como devia, e a gente acaba saindo da presença de Deus, e a gente acaba se magoando, deixando de fazer, deixando de ombrar, deixando de operar. Aí muitas vezes as portas se fecham por conta de falta de sabedoria nossa. Queridos, quando eu falo, eu não falo para menosprezar ninguém. Quando eu digo não ligue porque o outro não foi recíproco com você, continue fazendo, seja você, seja na sua essência. Sabe o que é isso? É porque quando você continua fazendo, você vai para Deus e Deus é quem te galardoa, Deus é quem te recompensa. Então não mude por causa de pessoas más. Olha, se eu fosse desistir do ministério, a pastora que eu congregava com ela, nós fomos viajar e eu servindo a ela. E nós fomos uma viagem para o Belém do Pará. E quando nós chegamos lá, Deus me usando para uma pessoa, ela pregando, ela olhou para mim e disse: deixe de emocionalismo, a palavra está comigo. A igreja lotada, era um congresso. Eu entreguei o recado de Deus, voltei para a mesinha e fui vender os CDs dela. Terminei, entrei no carro com ela, fui para o quarto, ela ficou rodeada de pessoas já na sala conversando com ela, e ali eu só chorei. Ela me chamou e disse: Lídia, vem cá. E eu fui, ela me deu água, eu peguei um copo d'água, coloquei na mão dela. Ela disse: agora sente do meu lado. Eu sentei, ela colocou a mão na minha perna e eu fiquei ali. E ela nunca soube que eu chorei, eu nunca falei nada com ela, nem saí da igreja, eu continuei ali. Sabe o que é isso? Tem gente que está perdendo porque está saindo fora, porque não tem aguentado. Então, por favor, não pare. Eu entendi, eu disse: Deus, o Senhor tem um ministério comigo, e isso que ela faz eu não vou fazer com o outro. Então aquilo que fazem com você, você não deve fazer para o outro. Se eu tivesse parado naquele dia, talvez hoje eu não estivesse aqui. Porque muitas coisas eu aprendi. Os desertos, eles te ensinam. Eu aprendi muitas coisas com ela. Então você não pode deixar que as humilhações do outro, porque o outro não foi recíproco com você, porque nem tudo você vai achar reciprocidade, mas você não tem que deixar que isso abale tua fé e te faça retroceder, e que você saia da caminhada, porque nós vamos encontrar espinhos. Mas sabe o que é lindo? É que Deus viu que tudo que você passou, que todas as humilhações, que por mais que não te trataram da mesma forma, Deus, ele viu e vai te recompensar. Então continua na caminhada. Deus, ele vê tudo, queridos. Deus, ele vê tudo. Deus, ele vê tudo. Sabe o que foi que ele disse para Abraão? Aqueles que te abençoarem, eu vou te abençoar. Mas aqueles que te amaldiçoarem, eu vou te amaldiçoar. Então Deus vê tudo. Não entristece o teu coração não, deixa com Deus. Então até essas humilhações, as rejeições, até a não reciprocidade, ela coopera para o bem, ela coopera para o nosso crescimento. E sabe quem vence? Quem aprendeu a não parar nas suas dores, porque aquele que para nas suas dores vive remoendo a mesma história. Vive remoendo o casamento que não deu certo, vive remoendo a amiga que foi falsa, vive remoendo.
Mas aquele que pega as suas dores e fazem deles degraus, ele diz: eu passei, mas venci. Você está de pé. Mesmo diante das rejeições, diante das calúnias, você está de pé. Ela agora está naquele deserto e o anjo vai bradar. Porque mesmo que alguém não te veja, Deus ele te vê e vai bradar. E ele grita: Agar. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Quem vai gritar o teu nome não é o teu amigo. Quem vai gritar o teu nome é o teu Deus. Agar. Ergue-te. Sabe o que é erguer? Erguer é se levantar sem ajuda. E eu vou lhe dar um exemplo. Você está no meio da rua, você cai. Você não tem nada para te ajudar, para te apoiar. Você vai ter que se levantar sozinha. Erguer é erguer-se sozinha. Então vai ter lugares, vai ter situações, vai ter coisas que não vão ter ninguém para te dar suporte, para te erguer. Vai ser você e Deus. E sabe o que ele diz para ela? Ergue-te e levanta o menino. Ou seja, para você é erga sozinha. Se põe de pé sem ajuda de ninguém. Mas com o menino é levanta. Porque meninos a gente levanta. Mas mulheres feitas, mulheres maduras se levantam sozinha. Você vai se levantar porque a mão de Deus é com você. Ele já te deu maturidade. Sabe o que é que ele diz? Há um poço na frente de Agar, mas os olhos dela estão marejados e ela não vê. Porque tem horas que a gente só vê a luta, a dor, a prova. E muitas vezes as lutas, as dores, as provas, elas nos impedem de ver a porta que Deus já abriu à nossa frente. Às vezes a gente está tão focada no problema que a gente esquece de ver que Deus já deu uma solução. Deus está dizendo: desfoca do problema, começa a ver as soluções. Há um poço na tua frente. Larga o cântaro. Tem horas que é necessário você largar esse cântaro. Larga esse cântaro. O que cabe mais água num poço ou num cântaro? Tem gente que está segurando o cântaro, não quer soltar o cântaro. E Deus diz: só tem um poço na tua frente. Sabe o que é isso? Solta essa situação. Libera perdão para essa pessoa que tanto te magoou. Você vive segurando essa mágoa dentro do teu coração. Hora e outra você volta no nome daquela pessoa. Hora e outra você se apega falando naquela pessoa. O Senhor está dizendo: esquece. Libera perdão para quem te magoou. Libera perdão para quem te humilhou. Deus está dizendo que tem um poço à tua frente. Para de estar pensando no Abraão que não te ajudou, que podia ter te dado mais, que não te deu. Deixa para lá. Às vezes a gente fica tão focado em pessoas que a gente esquece de viver a nossa vida. Então nós precisamos entender. A reciprocidade é boa, mas nem todos vão ter a mesma reciprocidade que nós. Mas Deus sempre vai levantar alguém para nos ajudar nos desertos. Ainda tem homens e mulheres de Deus que aprenderam a não viver remoendo a sua dor, mas que fazem delas degraus para subirem. A promessa que Deus fez contigo vai se cumprir. Agar não morreu, seu filho não morreu. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Não vai ser para a morte. De Ismael também foi feita uma grande nação, porque Deus tinha promessa. Tem promessas de Deus para ser cumpridas na tua vida. Não é o fim, é para a glória de Deus. Então tudo que você passou, os nãos, a rejeição, todos os processos, te fez uma mulher mais forte. Os desertos te fez uma mulher mais experiente. Você tem história para contar graças a esses desertos que você passou. Você tem testemunho de fé. Então os desertos é para te darem, para te fortificarem, para te darem mais experiências com Deus. Tem poços para você, te prepara para viver o tempo de poço. Poço fala de fartura. Poço fala de bonança, de abastança. Poço, tem poço.
tem poço preparado para você. Amém? Glória a Deus. Esquece o teu Abraão e vive o teu futuro. Vive o teu presente. Você ainda vai pregar muito, você ainda vai ministrar, você ainda vai amar, você ainda vai ser amada. Não deixa que as amarguras de pessoas venham trazer amargura para o teu coração. Mas que você continue exalando esse bom perfume. Que você continue exalando esse amor de Cristo. Que você continue ainda sendo luz e sal. Que você continue ainda estendendo a mão para o necessitado. Que você continue ainda acreditando que existem pessoas leais, que existem pessoas verdadeiras, que existem amigos bons, que existem parceiros. Porque para isso Jesus morreu. Jesus, ele acredita em pessoas, ele acredita em mim, ele acredita em você. E nós não somos melhores que Jesus. Nós precisamos continuar acreditando que ainda existem pessoas boas. Nós precisamos continuar acreditando que as pessoas que chegam perto de nós não é só para sugar o que nós temos, porque nós também temos coisas boas para dar. E mesmo que nós muitas vezes não tenhamos dinheiro, e mesmo que muitas vezes nós não tivemos um carro do ano, mas nós temos experiências e nós temos o Espírito Santo de Deus. Quando Pedro e João chegaram à Porta Formosa naquele templo, eles olharam para aquele mendigo queria dinheiro, mas eles olharam para ele e disseram: ei, nós não temos prata e nem ouro. Muitas vezes você não vai ter dinheiro, mas você vai ter uma palavra que levanta, que anima. Muitas vezes você não vai ter condições financeiras, mas você vai ter uma palavra de Deus, e a palavra de Deus por si só é cura para aquele que está enfermo na alma. Muitas vezes você não vai ter o valor monetário. Muitas vezes você podem olhar para você e pode dizer: mas ela não tem dinheiro, mas ela tem o Espírito Santo de Deus, ela tem a excelência, ela tem os dons, e a tua voz tem poder de acalmar aquele que está nervoso. Então nunca diga que você não tem nada. Há um Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Pedro e João disse: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Levanta e anda. Porque às vezes a prata e o ouro o outro tem, mas ele não tem a paz que você tem. Muitas vezes você pode não ter o dinheiro, mas você tem a palavra de ânimo, de conforto, que vale mais do que qualquer dinheiro. Então você tem um valor. Guarde isso no seu coração. Você tem um valor. Independente da tua conta bancária, independente do teu status na sociedade, você tem um valor. Amém? Vamos orar? Eu quero agradecer a todos vocês por ficarem conosco até agora. Eu quero agradecer a cada pessoa desta live. Vocês estão debaixo dos meus joelhos. Eu estou orando por vocês. Obrigada, minha sogra, Lenísia, que sempre nos acompanha, mulher de Deus, braço de oração. Obrigada a Girlene, minha amiga, que Deus te abençoe. Valéria, Lu Moraes, Mazé, mulher de Deus. Mazé, minha cabeleireira, foi embora. Saudades, Mazé, de você. Márcia, Bernardino, que sempre está conosco. Dalva, mulher de Deus, Dalva Santos, essa mulher de Deus, canal de bênção para minha vida e para minha família. Dalva, que Deus te abençoe. Ione Roberta, essa mulher de Deus que tem ombrado comigo. Obrigada, Ione, você é canal de Deus para mim, para nossa família. Mina Félix, que Deus te abençoe. Aline é uma amiga querida do meu coração. Nós não estamos juntas todo o tempo, mas eu sei que nós estamos ligadas em espírito de oração. Eu amo você, Aline. Aline foi uma pessoa que Deus levantou ainda quando eu estava lá no Ceará, antes de vir para aqui. Aline é uma mulher de Deus. Eu amo a sua vida, Aline. Eu glorifico a Deus pela vida de cada pessoa que está nesta live. Obrigada pelo carinho. Camila é uma irmãzona. Amo você, Camila, que Deus te abençoe. Dani Batista, seja bem-vinda, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E eu quero pedir algo a vocês: não deixe que as situações, que as frustrações, não deixe que os desânimos, eles venham endurecer o coração de vocês e que venham levar vocês para longe de Deus.
mas que todas as lutas que vocês façam elas de degraus. Joselma, mulher de Deus, Joselma, você é um presente de Deus na minha vida, amo você. Gente, olha, esse Deus, ele é um Deus muito lindo. Deus, eu quero contar esse testemunho, eu vou terminar, mas eu quero contar. Deus é um Deus que cuida até das espinhas da gente. Escute só. Só não desfruta do cuidado de Deus quem não quer. Eu tô adolescente, né? Tá nascendo umas espinhas. Tinha uma aqui que tava enorme. E Deus, ele usou a Joselma, essa mulher de Deus. Ela trabalha com a Rinodê. E ela disse, peraí, que eu vou te mandar uns pedidos aqui pra esses negócios dessas espinhas, um creme aí pra ti. Minha irmã, pensa num negócio bom. Tô passando, minha pele tá outra, ó. Aleluia, é um Deus que cuida até das espinhas, louvado seja Deus. Mandou uns cremes, uns negócios, ela disse, tá aí o pedido, vai só lá pegar. Glória, Ele cuida de nós. Obrigada, Joselma, por ser esse canal de Deus. Queridos, olha, Deus manda tudo. Você vê essas roupas aqui, é Deus que manda. Deus, ele cuida da gente nos mínimos detalhes, basta você obedecer a Deus. E Deus, ele vem presenteando. Deus, ele vai presenteando. Hoje eu ganhei um tapete, olha, o aniversário é só dia 18, mas os presentes estão chegando. Aleluia. Deus levanta o povo para nos abençoar. E aquele que abençoa é abençoado, porque Deus, ele não deve nada a ninguém. Glória a Deus. Ele é bom, ele é fiel. Aleluias. E eu quero abençoar cada um de vocês que tem sido canal de bênção na minha vida. Que Deus abençoe. Aleluias. Beijo no coração, povo de Deus. Nós vamos orar agora para nós encerrar a live. Aleluia, que já está doendo aqui o pescoço. Pensa no lugar que está quente, o lugar quente. Glória. Ontem nós estivemos pregando ali na Conquista, foi uma bênção. Eu quero agradecer a vocês que foram. Teve gente que foi, viu? Tava lá, aleluia, escutando a palavra. Foi uma bênção. Eita glória, temos aniversário dia 20, Lu Moraes, vamos comer bolo. Meu é 18. Glória. Pai, em o nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Nós queremos louvar ao Senhor pela tua bondade, pela tua fidelidade e pela tua graça. Meu Deus, em o nome de Jesus, até aqui o Senhor nos ajudou. Nós queremos te agradecer por cada deserto que nós passamos, porque sabemos que deserto é lugar de aprendizado de Deus. Nós queremos te louvar, Senhor, por cada luta, por cada prova, porque a tua palavra diz que em tudo dai graça. Nós queremos te louvar pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua atenção. Nós queremos te louvar pelos poços que o Senhor abriu, porque o Senhor é um Deus que abre poços. O Senhor é um Deus que não deve nada para ninguém. O Senhor está dizendo aqui para pessoas que chegou no tempo de receber. Há um tempo de portas abertas da labai. Nemandolei replaçu que anda na yasu de rébia. Toma cada família representada nesta live. Aqueles que precisam de uma cura, que o Senhor possa entrar com cura. Abençoa a vida de cada um deles. É o que eu te peço e por fé já te agradeço. Em o nome de Jesus. Louvado seja Deus, glória a Deus. Queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês que esteve conosco até agora. Compartilhe a live. A live está no IGTV. Então vai lá e compartilha, manda para mais pessoas. Queridos, olha, nós somos boca de Deus. E a melhor propaganda é aquela boca a boca, viu? A melhor propaganda é aquela boca a boca. Então, se você tem sido abençoado através das nossas lives, através das nossas palavras, né, que Deus tem colocado no nosso coração, para trazer para o coração de vocês, que você possa então abençoar outras vidas. Compartilhe a live, divulga o nosso Instagram, amém? Para que mais vidas sejam abençoadas. Beijo no coração, que Deus vos abençoe em o nome de Jesus. Cele, saudade do pudim, Cele. Faz um pudim e manda para nós por Sedex. Valéria, Deus abençoe. Fabiana Neves, que Deus abençoe em o nome de Jesus. Fiquem com Deus, a palavra está gravada no IGTV, assistam. Paz do Senhor.